Salve bando de loucos, aqui é o canal Corinthians 247, trazendo a elite das notícias do nosso todo-poderoso timão. Já senta o dedo no like, e se não for inscrito, certeza que é corno. Bora pro vídeo. Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados. Santos x Corinthians é o clássico dos clássicos para mim. Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail. Hoje é dia de um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Fatos não faltam para se contar a história de Santos x Corinthians. Cresci ouvindo Rivelino e Santos de Pelé, mas só fui ver esses dois jogarem na Copa de 70, no México. E claro que me encantei pelos dois. Mas foi um ano depois da Copa que vi o rei do futebol e o reizinho do parque frente a frente pela primeira vez. Meu pai tinha uma certa ansiedade para me levar nesse jogo porque queria me mostrar Pelé x Rivelino. O meu primeiro Santos x Corinthians já ficou para a história porque num sábado, 30 de outubro de 1971, às 21h30, eles empataram por 1-1. O Peixe marca aos 28 minutos do primeiro tempo numa cobrança de falta espetacular do Pelé com a bola entrando no ângulo do goleiro Sidney. E aos 44 minutos do segundo tempo, depois de um escanteio com confusão na área, o Rivelino chega batendo forte e empata a partida. O Pacaembu estava totalmente lotado com 64.693 torcedores vibrando pelo espetáculo que tínhamos acabado de presenciar. Sofrer até o final do jogo era típico para o Corinthians daquela época, com uma torcida verdadeiramente sofredora, porque não ganhava um título desde 1954. E apesar de termos quebrado o tabu de 11 anos sem vencer o Santos em 6 de março de 1968, vencendo por 2-0, com gols de Paulo Borges e Flávio, perdíamos mais do que vencíamos, e o rei adorava marcar gols na gente. Depois disso, assisti a outro empate por 2-2 na caminhada para o título de 1977, que foi um jogaço. O Santos começou ganhando por 2-0, com um show do Ailton Lira marcando um golaço de falta e fazendo um lançamento incrível para o volante Bianchi. Mas o Corinthians empatou ainda no primeiro tempo com Adãozinho e Romeu. Acho que este clássico foi aquele que mais assisti porque logo comecei a jogar nas preliminares e ficava para assistir, e Santos x Corinthians era o meu duelo preferido. Adorava ver o Morumbi completamente lotado de um lado preto e branco, mas com a cor preta predominante, e o outro lado todo branco. Quando virei profissional, também era o adversário contra o qual mais gostava de jogar, mas por causa do respeito, da admiração que tenho pelo time do rei. Fizemos grandes jogos, principalmente os 2 turnos do Campeonato Paulista de 1982. Vencemos as 2 vezes por 1-0 no primeiro turno, gol do Birubiru, e no segundo, do Sócrates, sendo os 2 gols de jogadas coletivas espetaculares, que era o nosso forte. No octogonal final do Campeonato Paulista de 1983 foi Santos 1-1 Corinthians, com gol do Serginho, de pênalti, no primeiro tempo, e eu empatei aos 45 do segundo tempo. Foram jogos muito difíceis e determinantes para chegarmos ao título daquele ano. Mas a equipe da democracia corintiana de 1982 era bem melhor que as outras, e só o São Paulo batia de frente mesmo. Já em 1983, a coisa mudou de figura porque o Santos se reforçou muito bem com as chegadas do Serginho, Paulo Isidoro e Dema se juntando aos grandes jogadores que o time já tinha na época. Nesse ano, o Santos quebrou o tabu de anos sem ganhar do Corinthians, vencendo por 2-0, com gols do zagueiro Márcio e do craque Pedro. O Peixe havia ficado de 1976 a 1983 sem conseguir uma vitória sequer. Essas foram